Então, pessoal, eu sempre trago aqui para o canal notícias a respeito da Argentina porque eu acho importante. De cada 10 notícias que a gente vê na grande mídia aí, 9 são sobre aumento da pobreza na Argentina, desemprego na Argentina, empresas quebrando, etc, né? E de vez em quando você acha alguma coisa positiva que acaba passando batido. Então, sempre que tem uma informação dessas para a gente trazer informações relevantes e importantes que mostram que o país está no caminho certo, eu gosto de trazer aqui para o canal. E olha só, né? Num intervalo de 12 meses aí, as empresas argentinas cresceram quase 130%. Estamos falando praticamente do governo Javier Milei todo. Ele está indo para quase um ano de mandato. O cara realmente faz a diferença na Argentina, fez e tem feito. É uma coisa impressionante, de fato. E os números aqui da Bolsa de Valores de Buenos Aires são impressionantes porque a Argentina ainda está num período difícil, enfrentando dificuldades, está passando por um processo que tende a se resolver naturalmente, tende a evoluir ao longo do tempo, mas que é um processo ainda complexo, mas os mercados têm visto com bons olhos isso e têm apostado bastante na Argentina. A Bolsa de Valores de lá tem disparado, enquanto que a Bolsa brasileira, meu amigo, está andando de lado. O que será que tem de diferente nessa história? Pois é, como é bom ter presidente, não é mesmo? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a análise aqui foi feita por um relatório a respeito aqui do índice Merval. O índice Merval é como o índice Bovespa aqui do Brasil, só que não é um grande índice assim, com tantas ações como o índice brasileiro aqui, porque a Argentina é menor, tem uma economia menor, as proporções são diferentes, mas a comparação ainda assim pode ser feita guardadas as devidas proporções de quantidade de empresas e total do mercado, total dos valores em capital, né? Então, olha só a comparação aqui, né? Depois que o Javier Milei foi eleito, porque, caramba, você pode considerar um ano, mas novembro do ano passado não faz a menor diferença nisso, atrapalha a análise. Depois que a gente, daqui a um mês, se fizer essa análise de novo aqui, as coisas vão estar melhores. Se considerar 2024 inteiro, as coisas vão estar melhores ainda que isso aqui. O índice Merval tem 21 empresas, são as 21 principais empresas argentinas no mercado de ações, tendo aí a Bolsa de Valores de Buenos Aires como sendo a referência nesse sentido aí, né? Então, houve aqui um aumento de 61 bilhões de dólares em capitalização ao longo dos últimos 12 meses. Novamente, isso aqui não parece tanto comparando com o Ibovespa. Na verdade, se você pensa em capital estrangeiro, não entra isso aqui tudo. Num bom ano do Ibovespa não entra isso aqui, né? Capital estrangeiro, naturalmente. Mas isso aqui é principalmente capital de fora entrando na Argentina, e é uma grana considerável, que representa aqui 130% de crescimento para esse índice em apenas um ano. 130% de crescimento. Tudo bem que quando você tem uma economia deteriorada e índices que estão muito castigados por uma série de problemas, uma inflação destruindo tudo, uma economia em recessão praticamente, né? Você tende a ter esse tipo de distorção numérica. É difícil imaginar uma economia que cresça aqui, vamos colocar um mercado de capitais que cresça 130%, que dobre de valor, né? Então, são casos específicos, casos atípicos. A bolsa tinha caído muito o valor de mercado dela ao longo dos anos. Então, na verdade, se a gente considerar um termo que não é muito correto do ponto de vista aí austríaco, né? Vamos colocar assim, da economia austríaca, mas é interessante para quem faz análise de mercado de bolsa de valores, provavelmente o valor justo da bolsa argentina é muito maior do que isso aqui. O que leva as ações argentinas a estarem muito baixas é o risco da Argentina, o prêmio de risco. Se paga muito barato por algo que vale muito mais para compensar esse risco aí, né? Então, você tem uma valorização muito expressiva quando isso acontece e quando há uma reversão, naturalmente, de expectativa. O pessoal acreditando que esse risco não vai existir mais no futuro. Então, é a hora de entrar para conseguir ter ganhos
expressivos. Isso aqui, obviamente, tem a ver com a expectativa a respeito da chegada do Milei ao poder, mas mais do que isso está relacionado às políticas econômicas que ele adotou ao longo desse período. O mercado tem visto e tem precificado o que está sendo feito, conhecendo, obviamente, né, o caminho que vai ser percorrido, o quanto isso vai ser difícil agora, mas o quão promissores são esses atos tomados pelo governo Javier Milei, né? A redução da inflação é o indicador mais gritante neste momento e demonstra que a fonte dos problemas econômicos argentinos secou, que é justamente a expansão monetária. O que fez a Argentina entrar no buraco que ela está hoje foi a intervenção econômica do governo na economia, naturalmente, mas a expansão da base monetária, a inflação, e imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Isso criou uma inflação absurda, maquiada por uma série de subsídios na época do Alberto Fernandes, mas que quando o Javier Milei tirou as restrições, liberou o mercado e parou de imprimir dinheiro, isso atingiu 300%. É um patamar absurdo, mas o Milei falou, né, ele fez as contas lá com a equipe econômica dele, que se continuasse como estava, a inflação argentina chegaria a 15.000%. Meu amigo, é o fim da picada isso aí. Bater com o trem no muro, né? Realmente a economia iria desaparecer se isso acontecesse. Ele reverteu esse cenário e como parou de imprimir dinheiro, os preços estão parando de subir, que é o termômetro da inflação. A inflação, aumento da base monetária, a inflação parou, acabou, não tem inflação mais na Argentina hoje, então você tem os preços se ajustando a esse novo cenário, caindo consideravelmente. Se lá no começo do governo Milei, em dezembro do ano passado, a inflação mensal era de 25%, em outubro, a última leitura feita foi de 10 vezes menos, 2,5%. É uma melhora considerável e o mercado já está precificando isso, crescendo o olho em um mercado altamente promissor, né? Então, o ambiente fica mais favorável aos negócios por causa disso e também por causa das medidas de liberação da economia que o Javier Milei tem feito, aquela coisa de venha, traga a sua empresa para a Argentina, para o nosso país, aqui você não vai sofrer com o governo intervencionista, aqui você vai ter liberdade para ganhar dinheiro. Aí o pessoal confia e vai realmente, né? Isso gera todo um otimismo no mercado e vários setores aqui estão se beneficiando ainda mais, são setores mais promissores, até porque sofreram muito nos últimos anos, né? Então, os ganhos aqui tendem a ser ainda maiores. Por exemplo, aqui, né, o setor energético, né, teve uma capitalização gigantesca, porque estava em 4,3 bilhões de dólares, subiu aqui a 12,8 bilhões de dólares, né? Triplicou. Olha que coisa incrível isso aqui. E, obviamente, né, quando o Javier Milei tirou aquelas restrições de ajustes tarifários, o pessoal percebeu que a empresa poderia voltar a dar lucro porque ela estava amargando prejuízos para conter os preços. Sabe o que o governo Lula faz com a Petrobras aqui no Brasil? Era mais ou menos a mesma coisa. E o cenário foi prontamente revertido, tornando a empresa muito promissora. O pessoal confiou bastante aí, confia ainda e tem trazido recursos para aportar nessa empresa aí, né? Outras empresas de serviços públicos aqui, né? Tem o gás natural aqui, né? O Gás del Sur, né? E a Edenor, que é distribuidora elétrica, registraram um crescimento muito grande também por causa desse clima de previsibilidade econômica. Nada faz um país crescer mais recebendo investimentos estrangeiros, porque essa é a chave da prosperidade de um país, investimentos vindos de fora, quando o próprio país não consegue suprir isso. Nada garante mais investimentos vindo de fora do que previsibilidade econômica. O pessoal saber que daqui a um ano a economia vai funcionar da mesma forma, daqui a 10 anos da mesma forma. As regras do jogo serão as mesmas. Aqui no Brasil a gente não tem isso. No Brasil até o passado é incerto. Até o que foi transitado em julgado é mudado no Brasil. Você não tem confiabilidade por aqui. E aí o que acontece? O pessoal não investe no Brasil naturalmente, né? Então, principalmente investidores internacionais têm vindo para a Argentina para colocar, têm ido para a Argentina, né, para colocar recursos lá, aportar recursos em empresas-chave estratégicas. Olha só,
Bancos, né, o setor bancário também está crescendo muito, né? Aqui tem o Galícia, o Macro, o BBVA, cresceram quase 300% também, triplicaram o seu valor de mercado nesse período. Caramba, a Bolsa Argentina está voando, meu amigo. E aí, obviamente, isso reflete a mudança no risco país. Eu até mencionei isso em outro vídeo. Esse risco estava lá, antes do Milei chegar ao poder, em 1.900 pontos. Caiu para 769, praticamente um terço do que estava antes. É o melhor patamar desde 2019, se eu não me engano. Está melhorando muito e tende a melhorar ainda mais na medida em que os resultados positivos das medidas econômicas do Javier Milei começarem a ser mais bem percebidos. Por enquanto, o pessoal está olhando, considerando algumas coisas, vendo um ou outro indicador, mas quando a economia começar a funcionar de verdade ali na Argentina, quando as pessoas começarem a retomar os seus empregos e a renda começar a crescer, meu amigo, a Argentina se tornará provavelmente o mais promissor dos países emergentes. E o Brasil? Bem, o Brasil tem o Lula e o Haddad, né? Com essa dupla realmente é difícil prosperar. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.